Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor a todos. Nessa manhã eu gostaria de refletir sobre um dos assuntos, um dos textos que representa de uma forma tão gloriosa o Deus pelo qual a gente foi criado e o Deus a quem servimos. O apóstolo João, ao escrever o seu evangelho, ele diz no capítulo 3 e o verso de número 16 que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gostaria nessa manhã de refletir sobre isso, sobre o amor de Deus. A felicidade de João ao descrever o amor de Deus, mesmo entendendo que seria indescritível com palavras, dizer o tamanho desse amor. Mas ele diz assim que Deus pensa num ser supremo, num ser que está acima de todas as coisas, que pensa no ser humano como uma obra da sua criação, assim como é, mas que havia se distanciado do seu Criador por causa do pecado, por causa dessas coisas, havia se distanciado de Deus. A palavra diz que o pecado, ele afasta, ele separa, ele faz separação entre o homem e Deus, entre o homem e Deus. E analisando isso, olhando para esse Deus tão poderoso, o João começa a descrever que ele nos amou. Esse amor, quando a Bíblia vai falar desse amor, Deus não nos amou porque o que nós estávamos fazendo estava tudo certo, mas a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós estávamos ainda em nosso pecado, em nossos delitos. E alguém pode dizer: que amor é esse? Que amor é esse? Porque quando a gente ama alguém que está nos fazendo bem, que está nos obedecendo, isso é natural do homem. É natural que a gente consegue ter um afeto maior pelas pessoas que estão do nosso lado e elas conseguem corresponder àquilo que nós fazemos para ela. Mas João está descrevendo de um Deus, está falando de um Deus que mesmo as pessoas não amando, não obedecendo, se distanciando dele, a Bíblia diz que ele amou. Eu fico imaginando João escrevendo isso porque a intenção, o tamanho desse amor que Deus coloca para a humanidade. E ele diz assim que ele amou o mundo. Ele não diz que amou fulano ou Bertrano, mas amou todos de uma igual forma. Ele amou tanto aqueles que já o aceitaram, como aqueles que ainda não o aceitaram. E por que Deus nos amou? Por que Deus nos amou quando Ele poderia ter virado as costas para uma geração que não quer saber nada dEle, quando uma geração que anda distante dEle? Por que Deus nos amou? Porque a esperança no amor de Deus, o amor de Deus é esperançoso. E qual é a esperança? É que todos reconheçam esse amor e se acheguem a Ele, atraído por esse amor. E é interessante que ao refletir sobre o amor de Deus, e a gente nos nossos dias, às vezes a gente vê muita gente falando de amor, eu amo, mas o amor de Deus, ele é diferente, não simplesmente porque ele é o ágape, mas sim porque ele tem uma entrega. O verdadeiro amor, seja de Deus para o homem, ou de um marido para a mulher, ou de pai para filho, é normalmente quando há uma entrega completa desse ser. E o amor de Deus, ele faz toda essa diferença por causa disso, porque quando Deus nos amou, Ele fez uma entrega completa do que Ele é para com as nossas vidas. Veja que quando Ele descreve que Deus nos amou, e não amou a fulano, a Bertrana, mas amou o mundo, e não o mundo sistema, mas o mundo onde estão as pessoas inseridas, onde estão seres que foram criados por Ele. E esse amor é um amor
no intuito de resgatar essa geração, de resgatar essa humanidade para as cordas do amor de Deus. Por isso que a palavra misericórdia é tirar alguém do estado de miséria e trazer para a córdia, ou miséria, que é miséria, e córdia, que é coração. Tirar alguém desse estado de miséria e trazer para dentro do coração de Deus. É isso que o amor dele faz. É isso que o amor dele proporciona, tirar o homem do estado de miséria e trazer o homem para dentro do seu coração. Queridos, Deus nos amou. E quando Ele nos ama, Ele demonstra, Ele se entrega. Porque a Bíblia diz lá em Efésios que Jesus não usurpou ser como Deus, mas Ele se despiu da sua glória e tomando forma de homem. Essa é a maior demonstração do amor de Deus. Quando Deus pega o seu único filho, seu unigênito, e Ele então envia esse filho para resgatar a humanidade, para demonstrar o amor de Deus. Olha só. Por isso que João está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, indescritível, incompreensível, porque Ele nos ama tanto. E Ele diz assim, para que todo aquele que nele crê, mesmo o amor sendo incondicional, ele carece, é incondicional da parte de Deus, mas da nossa parte, para receber esse amor, a gente tem que crer. Porque da mesma forma que Deus amou um, Ele amou o outro. A diferença é a forma que nós cremos. Por isso que Ele diz assim, para que todo aquele que crê, para que todo aquele que nele crê. Então, o amor é incondicional, mas eu preciso crer nesse amor. Parece que às vezes a gente anda tão desconfiado com as coisas, que a gente fica pensando, eu não mereço tanto amor, por que alguém me ama assim? Eu não mereço isso que a pessoa está fazendo para mim. Por que essa pessoa está fazendo? Ela está com uma segunda intenção. A intenção de Deus é nos salvar. A intenção de Deus é nos levar para viver uma eternidade com Ele. A intenção de Deus, querido, quando Ele nos amou, é nos atrair de volta para Ele, para nós vivemos na presença dEle eternamente. Se tem uma segunda intenção nesse amor, essa intenção é essa. É que Deus tem o desejo que nós passamos a eternidade ao lado dele. Essa é a intenção. Senão não haveria necessidade de ter demonstrado tão grande amor para com as nossas vidas. E Ele nos amou e Ele declara que todo aquele que nele crê, esse crer é acreditar nesse amor, é acreditar o porquê Ele fez isso. Porque nós não merecendo, Ele ainda nos amou de uma forma tão tremenda. E aí vem uma consequência de nós cremos no amor de Deus. E qual é a consequência? A consequência de crer no amor de Deus é justamente essa. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não desfaleça, não perda a sua salvação, não perda aquilo que Deus te deu de melhor, que é a vida. Então, é interessante que se nós pararmos para refletir sobre isso, o resultado de crer no amor de Deus é justamente esse, que nós não venhamos perecer, que nós não venhamos se acabar em nada. Por quê? Porque o amor de Deus é resgatador, porque o amor de Deus, ele é aquele transformador, é aquele que nos pega ainda numa situação de pecado e nos coloca justificado diante dele. É aquilo que o salmista disse, ele me tirou de um charco horrível de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Queridos, reflita sobre isso nessa manhã. Deus te amou, Deus nos amou, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê. Se você ainda não crê nesse amor, é hora de você levantar a sua cabeça, de olhar para Ele e entender por que Ele te ama. Ele não te ama porque você está fazendo coisa certa ou coisa errada. Ele te ama porque Ele é Deus. Porque você é parte da criação dele, você é a coroa da criação de Deus. E Ele diz para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem o quê? Mas tem a vida eterna. É passar a eternidade ao lado desse Deus poderoso, vivo, santo. É passar a eternidade diante desse Deus que está fazendo de tudo para levar a humanidade para mais próximo dele. Então que nessa manhã você reflita sobre isso.
Que nessa manhã você desfrute do benefício desse amor de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor nessa manhã te abençoe e te guarde. E medite sobre isso nessa manhã, reflita sobre isso. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16. Que Deus abençoe, uma ótima terça-feira para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém?